Naquela noite de festa, meu irmão se aproximou e sussurrou algo que deveria ter doído. Não nos envergonhe esta noite. Meu pai estava a poucos passos de nós, com um sorriso sarcástico no rosto, claramente se divertindo com alguma piada que alguém havia contado. Seus olhos deslizavam por mim como se eu fosse parte da mobília, invisível e sem importância. Minha mãe, em seu silêncio habitual, mantinha as mãos unidas à frente, o olhar fixo em algum ponto seguro. Aquela quietude era familiar, um silêncio que sempre se aliava à crueldade, mesmo sem pronunciar uma só palavra. Minha cunhada se aproximou, seus saltos fazendo um som firme no chão, como se entrasse em um território que acreditava ser dela. Ela me olhou de cima a baixo, demorando-se em meu uniforme. Estamos fechando negócios de milhões de dólares, declarou em voz alta o suficiente para que os mais próximos pudessem ouvir, enquanto você, uma desistente da faculdade comunitária, é apenas da equipe de limpeza. Risadas ecoaram à sua volta, meu irmão, meu pai e até alguns estranhos, que não conheciam a história, mas perceberam que aquele era o tom certo para a situação. Eu permaneci ali, segurando um saco de lixo, com um carrinho de serviço ao meu lado, cercado por superfícies brilhantes e pessoas vestidas para a importância. Não reagi, não tentei me defender, apenas segui meu trabalho. Quando as pessoas acreditam que você é ninguém, elas falam livremente, dizem coisas que nunca esperam ter que responder mais tarde, presumindo que você vai se apagar no fundo da sala assim que desviarem o olhar. Mas eu não me apaguei. O local era um hotel de luxo, com um ar de tranquilidade quase palpável, o cheiro de lírios e velas caras preenchendo o ambiente, aquelas que não lembram em nada as que você sente em casa. Um quarteto de cordas tocava em um canto, mas não me lembro da música. Tudo que recordo são as conversas sobre aquisições, projeções trimestrais e o som de negócios sendo fechados, negócios construídos com o meu dinheiro. A festa celebrava anualmente uma de nossas subsidiárias, adquirida 18 meses atrás. Nossas subsidiárias e, por extensão, a minha. Eu havia construído a empresa assim como construí tudo em minha vida, de forma discreta. Meu nome raramente aparecia em público, eu delegava as aparições e evitava a imprensa. Visibilidade nunca foi meu objetivo, controle sim. A maioria da equipe nunca havia-me conhecido pessoalmente. Para eles, o CEO era apenas uma ideia, um título vinculado a decisões tomadas em algum lugar distante, além do alcance deles. Ninguém tinha motivos para olhar duas vezes para a equipe do hotel que se movia pelo salão. Minha família fora convidada como hóspedes e meu irmão acreditava que estava se conectando a algo maior. Ele não sabia que o convite havia passado pela minha mesa semanas antes e que eu mesmo havia aprovado. Algumas situações merecem ser observadas de dentro. Eles chegaram juntos, polidos e confiantes, trocando cumprimentos, mencionando nomes importantes, encenando sucesso. Eu cheguei separadamente, pela entrada de serviço, carregando suprimentos. Havia organizado tudo por meio de uma agência de recrutamento. Para os funcionários permanentes do hotel, eu era apenas mais um trabalhador temporário contratado para o evento. Eles não tinham motivos para questionar minha presença, ninguém questionou. As pessoas me entregavam copos vazios sem olhar em meu rosto, alguém gesticulou para um derramamento com impaciência. Os dedos estalaram no chão e a farda fez exatamente o que era esperado, me tornou invisível. Quando minha família me avistou do outro lado da sala, ninguém se aproximou. Em vez disso, ajustaram suas posições sutilmente, virando-se o suficiente para me bloquear da vista, como se eu fosse algo a ser gerido à distância. Quando alguém perguntou ao meu irmão se estávamos todos juntos, ele hesitou antes de responder, mais ou menos. Ela ajuda aqui é da família. Minha cunhada acrescentou rapidamente. Tecnicamente, isso era o suficiente. Ninguém fez mais perguntas, eles não sabiam que eu sabia. 5 anos antes, quando a empresa deles estava à beira do colapso, com os bancos se retirando e a falência se tornando inevitável, eu havia sido aquele que interveio. Eles acreditavam que o dinheiro veio de um investidor anônimo, um estranho generoso e invisível. Contavam essa história frequentemente, com um orgulho que não faz ideia do que estava por trás dela. Eu estava ali, observando-os rir, enquanto o sucesso que desfrutavam era pago pelo meu silêncio. Uma sensação de clareza se instalou em mim. Não era raiva nem tristeza, mas um entendimento profundo. A noite prosseguiu, as conversas aumentaram em volume à medida que o vinho fluía.
Minha família relaxou em seus papéis, confiantes de que a noite se desenrolava conforme planejado. Já haviam se esquecido de mim. Às 20h45, as luzes mudaram e a sala se suavizou à medida que a equipe se reposicionava para o anúncio principal. Terminei minha tarefa e me movi para o lado da sala, onde podia ver o palco sem ser notada. Exatamente às 21h, o apresentador subiu ao microfone. Ele falou sobre crescimento, visão e valores. O aplauso veio na hora certa, polido e rítmico. Então, ele fez uma pausa e anunciou: "Agora, por favor, recebam o nosso CEO." As palmas surgiram automaticamente, os olhares escaneando o palco, às laterais, os lugares onde a autoridade geralmente se manifestava. Minha família fez o mesmo, os rostos dispostos em uma expectativa educada. Eu avancei. O aplauso vacilou, cabeças se viraram, e o silêncio que se seguiu foi absoluto. Caminhei em direção ao palco sem pressa, sem sorrir, sem procurar por minha família. Sentia o choque se espalhar pela sala, como uma frente fria. Cheguei ao microfone e esperei. O silêncio se aprofundou, alguém tossiu, um copo tilintou ao fundo. "Obrigado por estarem aqui esta noite", comecei. "Não tomarei muito do seu tempo." Falei sobre padrões, sobre cultura, sobre como o tratamento que as pessoas dão àqueles que acreditam não ter poder revela mais do que qualquer declaração de missão poderia. Não nomeei ninguém, não havia necessidade. Quando terminei, o aplauso retornou lentamente, depois se solidificou em algo real. Afastei-me do microfone e deixei o palco sem olhar para trás. A noite não era sobre constrangimento, mas sobre exposição, e estava apenas começando. O silêncio após o aviso do meu irmão se instalou na sala como uma permissão, não a minha, mas a deles. Senti isso na maneira como os ombros dele relaxaram e como minha cunhada parou de me observar pelo canto do olho. Eles agora falavam mais livremente, suas vozes mais altas, os gestos mais amplos, como se uma barreira tivesse sido confirmada e trancada em seu lugar. Eu não era mais invisível. Era uma vez uma jovem que, por muito tempo, havia encontrado seu lugar em um mundo que parecia não ter espaço para ela. Ela era uma presença constante, alguém que sabia onde pertencia, mas, com o tempo, esse entendimento tornou-se uma prisão invisível. O que os outros viam como sua natureza tranquila não era uma escolha, mas uma conformidade que pesava em seu coração. Certa noite, enquanto seu irmão conversava com um grupo de pessoas que se aproximava com sorrisos e mãos estendidas, ela permaneceu à margem. Estava perto o suficiente para ouvir, mas longe o suficiente para não ser notada. Quando um dos estranhos se virou e perguntou se eles estavam juntos, seu irmão respondeu sem olhar para ela: "Meio que sim." Sua cunhada, com um riso ensaiado, completou a frase: "Ela ajuda aqui às vezes." A palavra ajuda soou leve e desdenhosa, como se fosse um favor que eles faziam ao reconhecê-la. Ninguém se preocupou em perguntar o que aquilo significava. A conversa seguiu adiante e ela ficou ali, definida de uma maneira que nunca consentira e que seria difícil desmanchar sem se tornar o problema. As solicitações começaram a surgir, não de estranhos, mas da própria família. Sua cunhada inclinou-se em sua direção e, com uma voz que não deixava espaço para resistência, pediu: "Você pode pegar mais guardanapos?" Seus olhos já se afastavam antes que ela pudesse responder. Não havia um por favor, nem uma obrigada, e muito menos um reconhecimento de que ela estava sendo abordada na frente de outras pessoas. Ela abriu a boca, as palavras estavam na ponta da língua. "Eu não sou sua garçonete", mas as fechou novamente. Não era a hora, não era o lugar. Ao voltar com os guardanapos, entregou-os em silêncio. Sua cunhada os pegou sem olhar para ela, já envolvida em outra conversa, como se o que acabara de acontecer não tivesse importância. Ninguém pescou, ninguém achou estranho. Foi nesse instante que ela percebeu que essa situação não era uma exceção, mas uma rotina. Um homem que estava perto hesitou e, em um murmúrio, disse: "Você não precisa fazer isso." Seu irmão o interrompeu com uma risada: "Ela não se importa, já está acostumada." A palavra acostumada carregava um peso que o homem não conseguia perceber. Acostumada a ser solicitada, acostumada a ser ignorada, acostumada a ser diminuída para que outros pudessem brilhar. O homem assentiu, desconfortável, e se afastou. O desconforto não durou, como sempre, quando não é seu para carregar.
Em um determinado momento, uma mulher que ela não reconhecia observou a cena com uma expressão preocupada. Esperou até que seu irmão se afastasse e então se inclinou em sua direção, perguntando suavemente: "Você está bem?" A simplicidade daquela pergunta pegou de surpresa, era um gesto humano, genuíno. Antes que pudesse responder, sua cunhada apareceu rapidamente ao seu lado, sorrindo de forma excessiva. "Ela está bem, gosta de ficar ocupada." A mulher olhou entre as duas, claramente cética, mas assentiu a si mesmo. O momento se fechou, mais uma versão da história foi selada. Mais tarde, seu irmão a puxou para um canto, seu tom agora afiado e irritado. "Você está deixando as coisas estranhas", disse ele. "As pessoas não sabem o que pensar." Ela perguntou o que ele queria dizer e ele suspirou, como se ela estivesse deliberadamente não compreendendo o ponto. "Apenas fique na sua, não se meta. Isso não é sobre você." As palavras dela caíram pesadas, pois eram honestas, não cruéis, não dramáticas, apenas verdadeiras. Para ele, aquela noite, aquele evento, aquele salão cheio de pessoas e possibilidades, nada disso deveria incluí-la. Ela estava ali, mas não importava. Era uma noite em que o ambiente estava carregado de tensões sutis e eu me encontrava imersa em meus próprios pensamentos. Minhas observações se tornaram um lembrete inconveniente de uma realidade familiar que preferia ignorar. Eu olhei para o lado, buscando minha mãe, que estava a poucos passos de distância, de costas, com uma postura rígida. Ela sabia o que estava acontecendo, sempre soube. Nossos olhares se encontraram por um instante, tempo suficiente para que eu pensasse que ela poderia dizer algo. Mas, ao invés disso, desviou o olhar. Não porque não me visse, mas porque havia uma escolha em sua atitude. Era a diferença entre um silêncio carregado de medo e um silêncio que emanava de uma decisão. Não havia ali desamparo, mas uma estratégia: manter a paz, não perturbar, deixar passar. Nesse momento, uma clareza se instalou em mim. Não era raiva, nem tristeza, mas uma compreensão profunda. Eu não estava sendo mal interpretado, estava sendo administrado. Assim, parei de reagir e comecei a observar. Percebi quem agradecia à equipe e quem não se dava ao trabalho, quem esperava pacientemente e quem estalava os dedos impacientemente, quem falava com bondade quando achava que ninguém importante estava ouvindo. Os padrões começaram a se revelar rapidamente, uma vez que minha atenção se voltou para as dinâmicas ao meu redor. Algumas pessoas eram consistentes, outras não. O ambiente se desnudava em pequenos detalhes, aqueles que costumamos ignorar quando estamos ocupados nos defendendo. Enquanto isso, minha família parecia mais relaxada. Meu irmão ria mais alto, minha cunhada se inclinava para trás em conversas, despreocupada com o que a cercava. Eles acreditavam que a adaptação havia funcionado, que eu havia sido reposicionado com sucesso. Estavam errados em uma coisa: eu não estava encolhendo, estava anotando tudo. Pensei no dinheiro 5 anos atrás, quando a empresa deles estava em crise. Lembrei das dívidas que se acumulavam e dos investidores que se afastavam, enquanto meu pai sentava à mesa da cozinha, a cabeça entre as mãos, dizendo que iriam perder tudo. Naquele momento, tomei a decisão de transferir cada dólar que economizei para uma conta que nunca poderiam rastrear até mim. Pensei em como assistia eles comemorarem sua sobrevivência, sua resiliência, seu instinto de negócios, sem nunca saberem que o investidor anónimo que os salvou estava na mesma sala, lavando pratos após o jantar. Eles tinham construído sua recuperação sobre a minha fundação e nunca olharam para baixo para ver quem os sustentava. Conforme a noite avançava, a dinâmica parecia fixa. Eu havia sido colocada em meu lugar, enquanto minha família se agrupava, animada e confiante, convencida de que a noite se desenrolava exatamente como planejado. Não perceberam como as pessoas os observavam quando achavam que ninguém estava olhando, não ouviram as perguntas que ficaram sem resposta, não viram as pequenas recalibrações silenciosas que aconteciam ao seu redor. Eles acreditavam que controle era algo que se exercia de maneira barulhenta e visível, que pertencia a quem falava. Estavam prestes a aprender que o poder não se anuncia, ele espera. Ela nunca termina nada. A frase flutuou pelo ambiente, casualmente lançada por minha cunhada, como se fosse um fato inofensivo que todos já conheciam e concordavam. Eu estava limpando uma superfície próxima, meus movimentos eram automáticos, enquanto minha atenção se fixava nas palavras.
Elas não precisavam ser afiadas, pois a verdade já estava clara. Em uma sala iluminada por uma luz suave, o clima estava carregado de um silêncio confortável, quase neutro, mas carregado de significados ocultos. Enquanto eu observava a reação da minha família, percebi que a frase que saíra da boca da minha mãe não era apenas uma simples constatação, era um rótulo que pareciam ter aceito sem questionar. Meu irmão assentiu levemente, meu pai fez um som de concordância e minha mãe, com os lábios pressionados, optou por não dizer nada. Na mente deles, aquela frase explicava tudo sobre mim, porque eu estava onde estava, porque me vestia como me vestia e porque meu silêncio parecia fazer sentido. A crença de que o passado já havia demonstrado tudo o que precisavam saber sobre mim pairava como uma nuvem pesada. O progresso do meu irmão era sempre narrado em movimento, como uma história de conquistas e realizações. Já o meu era resumido a pausas, momentos em que eu parecia não estar realmente presente. Ninguém falava em falhas, mas a ausência de expectativas falava por si só. Quando decidi frequentar uma faculdade comunitária, minha família interpretou o termo comunidade e preencheu as lacunas por conta própria. Não me perguntaram o que eu estudava ou por que fiz essa escolha. Em vez disso, ofereceram alternativas disfarçadas de ajuda, mas quando recusei educadamente, a atmosfera na sala mudou. Aprendi que a recusa era vista como desafio e não como ambição ou independência. Havia um momento em particular que ficou gravado em minha memória. Eu tentara explicar a eles meu desejo de construir algo por conta própria, de que meu conceito de sucesso não era o mesmo que o deles. A ideia de que avançar devagar não significava estar parado fez o ambiente esfriar. O silêncio se instalou não por interesse, mas por descrença. Meu pai sorriu de uma forma condescendente, como se estivesse lidando com uma criança. Meu irmão riu suavemente, balançando a cabeça. Ninguém se opôs, não era necessário. A ideia foi descartada como irrealista e logo mudaram de assunto. A partir daquela noite, percebi que tentar traduzir meu pensamento em palavras que eles pudessem entender era em vão. O silêncio se tornou meu refúgio seguro. Cada vez que eu permanecia em silêncio, reforçava a narrativa que eles criaram sobre mim. A cada vez que optava por não corrigi-los, o rótulo se tornava mais rígido. O que eles não sabiam era que, durante aqueles anos silenciosos, eu estava construindo algo que eles não podiam ver. Lembro-me de Patrícia, uma lembrança que remonta a 9 anos atrás, muito antes da crise em minha família, quando ainda buscava provar algo a mim mesmo, se não a eles. Patrícia era proprietária de um pequeno restaurante no lado leste da cidade. Suas operações eram um caos, as rotas de entrega se sobrepunham, motoristas ficavam parados e a comida chegava fria. Ela estava prestes a fechar as portas. Cobrei dela apenas $300 e passei 2 semanas analisando tudo, suas rotas, seu estoque, seus padrões de pessoal. Quando terminei, ela chorou, dizendo que eu havia salvado seu negócio. Ela me indicou a 2 outros proprietários de restaurantes, depois 4 mais. Em 1 ano, eu estava gerenciando a logística de uma dúzia de pequenos negócios pela cidade, aqueles que ninguém mais queria ajudar, que as grandes consultorias ignoravam. Certa vez, mencionei isso durante um jantar de domingo. Meu pai apenas disse, que bom, querida, e mudou de assunto para a promoção do meu irmão. Minha mãe perguntou se eu estava ganhando o suficiente para pagar o aluguel, como se isso fosse a única medida que importasse. Nunca mais perguntaram sobre o meu trabalho. Aprendi, então, que ser ignorado não é o mesmo que ser considerado sem valor. Às vezes, o que está sendo negligenciado carrega um peso muito maior do que se imagina. Era uma noite comum, mas o ambiente estava carregado de uma expectativa que pairava no ar. As pessoas se movimentavam, rindo e conversando, enquanto eu me perdia em pensamentos sobre o meu caminho até ali. O que muitos viam como um simples encontro social, para mim era um reflexo de uma jornada repleta de decisões e aprendizados. No início, tudo parecia uma questão de esperar por uma oportunidade. O fundo de investimento que construí mais tarde foi moldado por um princípio simples: identificar o que outros deixavam passar, entender melhor do que ninguém e agir antes que o mercado reagisse. Cada erro que cometi se tornou uma lição e cada lucro, uma nova chance de reinvestir. Eu vivia em um pequeno estúdio, dirigia um carro de 10 anos, mas enquanto isso, meu portfólio crescia de forma impressionante, algo que deixaria qualquer um surpreso com o rótulo que me haviam dado.
5 anos atrás, quando o negócio da minha família começou a desmoronar, eu já tinha capital suficiente para salvá-los 10 vezes. Optar por ajudá-los de forma anônima foi uma escolha consciente. Ainda acreditava que família significava mais do que meras comparações e pontuações. Durante os jantares familiares, eles celebravam o seu benfeitor misterioso, especulando quem poderia ser tão generoso e disposto a arriscar em sua recuperação. Meu pai chamava o investidor de anjo, enquanto minha mãe via aquilo como uma prova de que coisas boas acontecem a quem trabalha duro. Meu irmão, sempre com o seu humor afiado, brincava que o benfeitor provavelmente tinha segundas intenções. Enquanto eu me sentava à mesa, escutando-os elogiarem o estranho que estava ali, ao meu lado, percebi algo que antes não compreendia totalmente. O rótulo que me atribuíram não era um equívoco, mas sim uma solução. Ele permitia que me colocassem onde quisessem, sem culpa. Se eu era o que nunca terminava nada, então nada do que eu construísse poderia ameaçá-los. Se eu estivesse sempre atrás, minha presença nunca poderia perturbar a hierarquia que eles sustentavam. O passado não justificava o presente, ele apenas o explicava. Aquela noite não era uma anomalia, mas o resultado lógico de anos de decisões silenciosas, minhas e deles, cuidadosamente empilhadas. Eu havia escolhido o silêncio para manter meu impulso, enquanto eles optaram por interpretações que garantiam seu conforto. Ambas as escolhas tinham suas consequências. Conforme a noite avançava, uma estranha serenidade me envolveu. Não havia desejo de corrigir suas percepções ou defender minhas escolhas. Finalmente, entendi que a aprovação deles nunca havia sido um objetivo realista. Eles não a retinham porque eu não a merecia, mas porque concedê-la exigiria uma reavaliação de tudo que pensavam saber sobre mim. Quando essa verdade se estabeleceu, algo inesperado aconteceu. O peso que eu carregava, à espera de uma validação que nunca viria, desapareceu. Liberar-me dessa expectativa era como sair de um papel que eu havia ensaiado sem perceber. Eles já haviam decidido quem eu era, eu apenas não os tinha corrigido ainda. Enquanto reabastecia o gelo na estação de bebidas, ouvi uma voz que não esperava. Desculpe, você ainda está fazendo consultoria em logística? Ao me virar, deparei-me com Patricia Chen, com um copo de vinho na mão e um sorriso iluminando seu rosto. A proprietária do restaurante, minha primeira cliente real 8 anos atrás, a quem salvei de um colapso por apenas $300 e 2 semanas de trabalho. Desculpe, eu disse, sem saber o que mais acrescentar, mas a conexão do passado estava prestes a se desenrolar de uma forma que eu jamais poderia imaginar. O ambiente vibrava em uma mistura de sorrisos e murmúrios, enquanto eu, Patrícia, observava o movimento frenético do Stsid Bistro. Era uma noite importante e, por um momento, a adrenalina me fez esquecer das preocupações que pesavam sobre mim. O sistema de entrega que eu havia reestruturado estava em plena operação e a expectativa era palpável. Enquanto eu caminhava, senti um olhar curioso em mim. Uma mulher, com quem eu não estava familiarizada, desviou seus olhos para o meu uniforme. A confusão tomou conta de seu rosto, como se um quebra-cabeças estivesse se montando em sua mente. Desculpe, pensei que você fosse outra pessoa, disse ela, com um leve embaraço. Um erro comum, respondi, mantendo a voz tranquila, mas percebi que ela ainda me observava, tentando juntar as peças. Era como se eu pudesse ver a mesma análise que já testemunhara antes, quando ela se deu conta de que seu modelo de negócios estava falido. Você é a cara da Patrícia, exclamou minha cunhada, que apareceu ao meu lado com um sorriso contagiante. Ela tocou o braço da mulher, como se já fossem amigas de longa data, mesmo após apenas 10 minutos de conversa. Estávamos falando sobre sua expansão, 3 novas localizações. Isso é incrível, comentou minha cunhada, direcionando a conversa. A atenção da mulher mudou lentamente, e antes que eu percebesse, elas estavam se afastando, a mão da minha cunhada firme no braço dela, sua voz suave e confidente. A cena durou talvez 45 segundos, mas teve um impacto profundo. Enquanto as duas se afastavam, algo mudou no ambiente ao meu redor. Meu irmão apareceu perto do bar, o telefone na mão, com o rosto tenso, como se estivesse lutando contra um turbilhão de pensamentos. Meu pai cruzava a multidão com um novo ímpeto, interrompendo conversas que antes fluíam com facilidade. Por outro lado, minha mãe estava posicionada perto da entrada, recebendo os convidados com um sorriso que já era parte de sua essência, redirecionando o fluxo de pessoas com a habilidade de quem passou décadas gerenciando eventos.
Eu precisava de espaço, de distância para pensar, então me dirigi à área de guarda-volume. Foi nesse momento que ouvi a conversa. A voz do meu irmão penetrava a porta entreaberta de um escritório lateral, baixa e urgente. Não podemos ter pessoas fazendo perguntas esta noite, não agora, ele disse. Uma pausa. Não sei com quem ela estava falando, algumas mulheres, não importa. Apenas mantenha-a aos fundos até depois do anúncio. Ele hesitou novamente e sua voz ficou mais intensa. Não torne isso óbvio, apenas redirecione-a, diga que ela é necessária para ajudar na limpeza ou algo assim. Não me importo, só mantenha-a longe do salão por mais uma hora. Recuei antes que ele saísse, minha mente fervilhando com o que acabara de ouvir. Não se tratava apenas de embaraço, havia um medo real agora. Não pelo que eu poderia dizer, mas por quem poderia me reconhecer e fazer perguntas para as quais eles não tinham respostas. O problema era Patrícia, mas, na verdade, ela não era o verdadeiro problema. O que estava em jogo era a colisão entre o meu mundo e o deles e a percepção crescente de que eles não tinham ideia da magnitude do que eu havia construído. Pensei em todos os clientes com quem trabalhei ao longo dos anos, pequenos empresários, startups, pessoas que ninguém mais ajudaria. Qualquer um deles poderia estar aqui esta noite, qualquer um poderia me reconhecer. Cada conversa poderia abrir a porta para perguntas sobre o que eu realmente fazia, quem eu realmente era, quão longe eu havia chegado. Minha família havia passado a noite tentando controlar minha visibilidade, mas logo aprenderiam que não podiam gerenciá-la. Em meio ao burburinho do evento, um membro da equipe se aproximou de mim, visivelmente jovem e apologético. Com um tom hesitante, ele pediu se eu poderia ajudar com alguns preparativos na cozinha para o serviço mais tarde. A cozinha, um refúgio longe dos olhares curiosos dos convidados, parecia a escolha perfeita. O homem de terno cinza pediu e disse que você saberia do que ele estava falando, explicou. Era meu irmão. Eu poderia me esconder ali por uma hora, deixar que eles desfrutassem da noite, sentindo-se seguros. Havia feito isso muitas vezes, sempre me afastando para que eles pudessem brilhar. Pode dizer que estou precisando aqui, respondi, mas ele hesitou. O jovem assentiu e se afastou, claramente aliviado por escapar daquela situação. Voltei ao salão, não para o centro, mas para as bordas, onde eu poderia observar e ser observada, onde o ato de me remover exigiria esforço e geraria perguntas. Meu pai foi ao primeiro a me notar. Observei seus olhos se moverem em minha direção e então se fixarem no meu irmão do outro lado da sala. Havia uma comunicação silenciosa entre eles, um entendimento de que uma instrução não havia sido seguida. O sistema em que confiavam começava a mostrar fissuras. Logo, minha mãe se aproximou, seu rosto marcado pela preocupação. Querido, disse em um sussurro, talvez você devesse fazer uma pausa, respirar um pouco. Você tem trabalhado tanto. Estou bem aqui, respondi, mas ela hesitou, buscando palavras que não parecessem o que realmente eram. Algumas dessas pessoas, elas podem não entender o uniforme. Podem tirar a ideia errada sobre a família. Que ideia é essa? Perguntei diretamente, a surpreendendo. Ela piscou, um pouco desorientada pela minha pergunta. Que não somos tão bem-sucedidos quanto aparentamos? A palidez tomou conta do seu rosto. Não quis dizer isso. Eu sei exatamente o que você quis dizer, respondi, me afastando antes que a conversa se tornasse algo que atraísse mais atenção do que minha simples presença já havia feito. Perto do bar, captei fragmentos de uma conversa entre dois homens em ternos caros. Falavam sobre uma história de recuperação e um investidor anônimo que surgira do nada. Sempre me perguntei sobre esse timing conveniente, um deles comentou, e continuei a me mover, mas as palavras deles me seguiram. Todo mundo adorava a história do investidor misterioso, o anjo da guarda que acreditou quando ninguém mais acreditava. Era romântico e inspirador, perfeito para uma empresa que tentava projetar confiança e resiliência. Mas o que aconteceria se essa história desmoronasse? E se o anjo revelasse ser a filha que foi desconsiderada? E se a narrativa de sucesso próprio se mostrasse construída sobre fundamentos que nunca reconheceram? Meu irmão me encontrou perto das janelas, aproximando-se rapidamente. Sua voz era baixa e cortante. O que você está fazendo aqui parada? Você deveria.
Ele parou, percebendo a presença de outras pessoas. Você sabe do que estou falando. Eu não brinco, respondi, firme. Não esta noite. A música pulsava ao fundo, mas em meio ao burburinho do evento, a tensão na sala era palpável. Eu olhei para ele, notando como sua mandíbula estava cerrada, um sinal claro de que algo incomodava profundamente. As pessoas estão começando a falar, disse ele, sua voz baixa, mas firme. Deixe que falem, respondi, percebendo que ele não entendia a gravidade da situação. Em seu olhar, vi o medo escondido sob a ira, a calculada ansiedade de quem tenta controlar algo que lhe escapa pelas mãos. Eu entendo perfeitamente, afirmei, e isso é o que te assusta. Ele ia responder, mas uma voz o interrompeu, chamando seu nome. Era um investidor em potencial, alguém de grande importância. Ele lançou um olhar entre mim e a voz que o chamava, preso entre o desejo de me gerenciar e a necessidade de manter as aparências. Fique aqui, disse ele finalmente. Não se mova. Vamos conversar depois. Assim que ele se afastou, não fiquei parada. Meu propósito agora era claro, não tentaria mais me misturar nem acomodar a dança de sua família. Com determinação, comecei a coletar copos e lixo, fazendo o trabalho para o qual estava vestida, mas agora de forma visível e deliberada. Eu me movia por onde as conversas importantes aconteciam, perto das pessoas que eles tentavam impressionar. A cada passo que dava, percebia o desconforto crescendo ao meu redor. Sempre que passava perto de uma apresentação que meu irmão estava fazendo, ou quando me aproximava da conversa que meu pai dominava, a tensão aumentava. Até mesmo a rede de contatos da minha cunhada parecia ser interrompida pela minha presença. Eles não podiam me pedir para sair sem explicar quem eu era, não podiam me ignorar, pois eu me tornava cada vez mais impossível de ser ignorada. A performance deles estava desmoronando. Às 19h45, a pressão era evidente. Minha família se agrupava em um canto da sala, suas vozes baixas e gestos contidos. Eles tentavam recalibrar a situação, ajustando suas estratégias, tentando descobrir como poderia voltar ao meu devido lugar. Mal sabiam que era tarde demais, as fissuras em sua narrativa já começavam a aparecer e essas fissuras, uma vez visíveis, só tendem a se alargar. Perto do final da hora, ouvi meu pai conversando com alguém que reconheci como um membro do conselho da empresa deles. Negócios familiares realmente baseados na confiança, pensei. Um membro do conselho perguntou: conseguiram descobrir quem fez aquele investimento anónimo? O sorriso do meu pai não vacilou. Ainda é um mistério, mas somos gratos todos os dias. Sorte, disse o membro, não são muitos que têm segundas chances assim. Preferimos pensar nisso como um reconhecimento do nosso potencial, respondeu meu pai com a voz suave. Passei por eles, perto o suficiente para ser notada, o tom da voz do meu pai hesitando ligeiramente antes que ele se recuperasse. Os olhos do membro do conselho me seguiram por um momento, curiosos, mas logo se desviaram. Eu percebi a dúvida que começava a se formar, a pergunta que ecoava em sua mente. A noite ainda estava longe de acabar e a verdade se tornava cada vez mais difícil de conter. Foi então que ocorreu o inesperado. Estava em um corredor de serviço, um lugar que ninguém se lembraria depois. A iluminação era fria e o ar exalava um leve cheiro de produtos de limpeza e cera para pisos industriais. O ritmo da noite parecia se suavizar ali, longe das vozes treinadas para impressionar. Eu fazia algo corriqueiro, checando um carrinho, certificando-me de que nada estivesse fora de lugar. Quando ouvi a voz do meu pai vindo de um cômodo ao lado, não pude deixar de hesitar. A porta estava entreaberta e ele estava ao telefone, seu tom envolto em uma gratidão que ele reservava para impressionar pessoas especiais. Congelei e escutei. Esse investimento de 5 anos atrás nos salvou, ele disse, sua voz cheia de uma emoção que eu conhecia bem. Ainda não sei quem está por trás disso, mas quem quer que seja, teve coragem quando ninguém mais teve. Não estaríamos aqui sem eles. Houve uma pausa enquanto a pessoa do outro lado respondia, e então ele riu, leve e confiante. Esse é o ponto, continuou. Eles nunca se apresentaram, nunca pediram nada. Minha esposa o chama de nosso anjo da guarda. Honestamente, sou apenas grato por terem visto potencial quando os bancos não viram.
Eu estava paralisado, sem mover um músculo. Meu coração não acelerou, minhas mãos não tremeram. Eu já sabia disso há anos. Eu era a pessoa que havia feito a transferência, a que estruturou o investimento por meio de camadas de entidades legais, de modo que meu nome nunca aparecesse. Mas ouvir meu pai falar sobre isso, associando palavras como anjo e potencial a um benfeitor sem rosto, enquanto me tratava como um móvel na sala, trouxe uma clareza inesperada. Ele elogiava uma versão de mim que não conhecia, enquanto ignorava que estava a apenas 6 metros de distância. A memória veio à tona de forma incontrolável, nítida e completa. Naquela noite em que tomei a decisão, eu estava sozinha em meu apartamento, um lugar onde se podia ouvir os vizinhos pelas paredes e o aquecedor funcionava apenas de vez em quando. O brilho do meu laptop iluminava o escuro e o número na tela representava tudo o que eu havia construído em 7 anos de trabalho meticuloso. Bicos, riscos calculados, noites sem dormir. Não era uma fortuna segundo os padrões deles, mas era minha, cada dólar ganho sem ajuda, sem atalhos, sem ninguém acreditando que eu pudesse conseguir. Lembro do meu dedo pairando sobre o botão de confirmação. Aquele silêncio no ambiente era ensurdecedor. Perguntei a mim mesmo se eles fariam o mesmo por mim e conheci a resposta antes de terminar a pergunta. Mesmo assim, transferi o dinheiro. Não porque esperasse gratidão, mas porque acreditava que família significava algo que não precisava de um livro de contas. Não podia vê-los perder tudo e ficar parado quando tinha o poder de ajudar. Os 2 anos seguintes àquela transferência foram os mais difíceis da minha vida. Eu havia dado tudo a eles, o que significava que eu precisava recomeçar do zero. Trabalhei em 3 empregos simultaneamente, dias em um armazém, noites limpando escritórios e fins de semana fazendo contabilidade freelance para pequenas empresas que pagavam atrasado e reclamavam com frequência. Dormia 4 horas por noite em uma boa semana e me alimentava de arroz e feijão durante meses, pois a proteína era um luxo que eu não conseguia justificar. Usava as mesmas 3 roupas em rotação, lavando-as à mão para economizar moedas para a lavanderia. Durante aqueles anos, minha família celebrava sua recuperação. Compraram carros novos, reformaram a casa, tiraram férias e postaram fotos online, sorrindo em lugares que eu não podia nem sonhar em visitar. Eles nunca ligaram para perguntar como eu estava. Nunca se preocuparam em saber porque eu havia parado de ir. Nos jantares de domingo, eles presumiam que eu estava ocupado com a pequena vida que levava, a qual já haviam decidido que nunca se tornaria algo significativo. Mas, enquanto reconstruía aos poucos, com cuidado e determinação, cada centavo que eu ganhava ia direto para o fundo de investimento que eu havia esgotado para salvá-los. Cada habilidade que eu adquiria se tornava uma ferramenta para algo maior. Quando finalmente estavam estáveis o suficiente para esquecer que haviam estado em perigo, eu já havia-me transformado na pessoa que eles jamais acreditariam que eu poderia ser. Após desligar o telefone e retornar para a festa, permaneci onde estava por mais 1 minuto. Não precisava de tempo para processar, eu precisava de tempo para decidir o que fazer com o que acabara de ouvir. A informação em si não era nova, mas a confirmação de que haviam construído toda a narrativa de recuperação em torno da gratidão por um estranho, enquanto trabalhavam ativamente para me apagar da sala, era. Eles falavam sobre serem salvos, celebravam sua resiliência e se atribuíram crédito pela reconstrução, sem perceber que a pessoa a quem deviam tudo era exatamente aquela a quem pediram para ficar nos fundos. Lembrei-me dos jantares em família, aqueles em que participei em silêncio, enquanto especulavam sobre seu misterioso benfeitor. Uma vez, meu pai levantou seu copo e disse: "Quem quer que você seja, espero que saiba que mudou nossas vidas." Minha mãe assentiu, com os olhos marejados de emoção. Meu irmão brincou, dizendo que o investidor provavelmente tinha tanto dinheiro que nem notou que estava faltando. E eu, sentada àquela mesa, comendo em silêncio, observava-os brindar a um estranho que estava bem ao lado deles. Não disse nada, apenas sorri quando era esperado e ajudei a limpar os pratos depois, usando as mesmas mãos que assinaram os documentos de transferência para esfregar as louças em sua cozinha renovada. Essa consciência permaneceu comigo enquanto continuava a noite, pesando em meu peito como um fardo que eu poderia decidir colocar de lado ou usar mais tarde. Então, me aproximei de uma conversa que não deveria ouvir. Meu irmão e minha cunhada estavam juntos, falando em vozes baixas que se elevavam o suficiente para que eu pegasse algumas palavras. "A linha do tempo não importa", meu irmão dizia.
O que importa é como apresentamos isso. Nós assumimos riscos, tomamos decisões, essa é a história. Minha cunhada concordou, os investidores não precisam saber de tudo, eles só precisam ver confiança. Exatamente, ele concordou. Nós controlamos a narrativa. Já havia ouvido versões disso antes. A narrativa da família sempre foi cuidadosamente ajustada, dependendo do público. Mas algo sobre ouvir isso naquela noite, depois de vê-los me tratar como um objeto descartável enquanto se apoiavam em um terreno que eu havia financiado, fez a manipulação parecer diferente. Não pior, necessariamente, apenas mais clara. Eles não estavam me excluindo apenas, mas ativamente reescrevendo a história para proteger uma versão de si mesmos que nunca existiria sem a minha ajuda. Não os confrontei, nem fiz perguntas que poderiam revelar minha presença. Apenas notei com que frequência recalibravam sua história, dependendo de quem estava ouvindo, como certos detalhes apareciam e desapareciam, moldando a narrativa ao seu redor. No coração da noite, em meio a risadas e conversas que pareciam fluir como um rio tranquilo, eu me vi imersa em uma realidade que não havia escolhido, mas que, de alguma forma, agora se apresentava diante de mim com uma clareza surpreendente. Era como se o passado tivesse sido cuidadosamente editado para proteger um presente que eu nunca soubera que precisava ser protegido. O que mais me surpreendeu foi a falta de dor. Anos de preparação para decepções, para o corte de ser minimizada ou ignorada, não se comparavam à serenidade que agora me envolvia. Não havia raiva, não havia tristeza. Apenas uma curiosidade inquietante. Enquanto observava minha mãe, seu riso leve e cuidadoso flutuava em minha direção. O jeito como ela inclinava a cabeça e unia as mãos contava uma história que eu não sabia se estava pronta para ouvir. Fiquei-me perguntando não se ela sabia o que havia acontecido, mas por quanto tempo havia carregado esse conhecimento. Durante aqueles jantares familiares, onde especulações sobre um investidor anónimo eram servidas junto com os pratos, eu me perguntava se ela já havia olhado para mim e se questionado sobre isso. Ou teria decidido, consciente ou inconscientemente, que era mais fácil não saber? Lembro-me de um jantar em particular, cerca de 1 ano após o investimento. O olhar da minha mãe pousou em mim de uma forma estranha, demorando um segundo além do normal. Eu acabara de recusar uma segunda porção, dizendo que não estava com fome. A verdade, porém, era que eu estava controlando as compras daquela semana. Ela abriu a boca para falar, mas a fechou, mudando de assunto para perguntar ao meu irmão sobre sua promoção. Teria ela suspeitado? Ou sempre soube, mas optou pelo silêncio, talvez porque encarar a verdade exigisse ações que ela não estava disposta a tomar? Conforme a noite avançava, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Um comentário aqui, uma correção ali, nada explosivo, nada inegável por si só, mas juntos formavam uma imagem que não precisava de interpretação. Não era um mal-entendido que poderia ser desfeito com conversas, era um sistema de omissões, elaborado para manter certas verdades em segredo e algumas pessoas em destaque. E eu, de alguma forma, tornara-me inconveniente para ambos. A distância que se estabeleceu não foi um afastamento, mas uma nova perspectiva. Naquele momento, eu não era a filha deles, nem a irmã, era uma observadora, posicionada fora do quadro que haviam construído, capaz de ver suas bordas claramente. O desejo de ser incluída dissipou-se, pois percebi que a inclusão sempre viera com condições às quais eu nunca concordara. Eles riram novamente, mais alto desta vez, confortáveis na crença de que a noite seguia conforme planejado. Mantive minha posição, com pensamentos precisos e a respiração controlada. Não precisava provar nada, a prova já existia, não necessitando de mim para apresentá-la. No entanto, o tempo pesava mais que a verdade. Falar cedo demais poderia ser um erro, e agora eu entendia isso. Quando finalmente me afastei, não foi para me esconder ou recuar, mas para dar espaço ao momento. Eu tinha o que precisava, não alavancagem, não vingança, mas a compreensão de que a verdade não estava mais oculta, ela apenas esperava. E, sem aviso, a atmosfera ao meu redor começou a mudar. Senti isso antes de conseguir nomeá-lo, como se pressentisse uma tempestade antes que o ar mudasse de cor. Minha família começou a me buscar mais frequentemente, seus olhares varrendo os cômodos em busca de mim, como se algo estivesse prestes a mudar e eu era a chave que faltava na fechadura de seus segredos. A atmosfera na sala estava carregada e eu podia sentir isso no ar.
Meus familiares não estavam apenas me observando, estavam-me rastreando, como se eu fosse uma peça em um tabuleiro de xadrez. A cada movimento que eu fazia, a atenção deles se voltava para mim. O olhar do meu irmão se erguia cada vez que eu me mexia, enquanto o maxilar do meu pai se tensionava quando eu surgia em sua visão periférica. Minha mãe, com um gesto rápido, desviava o olhar apenas para voltar a me observar, como se quisesse garantir que eu ainda estava ali. Não havia instruções, nem piadas que quebrassem o gelo. O roteiro que eles esperavam seguir parecia escorregar por entre seus dedos. As contradições se acumulavam rapidamente. Minha cunhada murmurou que eu deveria ficar nos fundos, que seria mais fácil. Mas, poucos momentos depois, meu irmão exigiu saber por que eu não estava onde ele esperava. Fica parada, ele disse, apenas para logo em seguida perguntar para onde eu tinha ido. Não era um plano, mas um reflexo de sua ansiedade. Eles já não estavam no controle, estavam apenas tentando segurar o volante em uma estrada cheia de buracos. Eu assistia tudo isso em tempo real. Meu pai fazia uma sugestão, mas logo a retirava, sua confiança se desfazendo em gestos nervosos. Minha cunhada riu alto de algo que não fazia sentido, mas logo o riso morreu quando ninguém a acompanhou. Era como se os atores em um palco estivessem esquecendo suas falas, enquanto as luzes permaneciam acesas. A apresentação estava desmoronando, mas a plateia ainda estava ali, atenta. Enquanto isso, um estranho passou por mim perto do guarda-roupa e parou o suficiente para dizer: "A noite está um pouco sensível, tome cuidado, ok?" O que mais me inquietou foi que ele não sabia por que sentia isso. A tensão havia-se espalhado o suficiente para que até os desconhecidos percebessem, mesmo sem compreender a origem. Decidi-me mover pela sala, escolhendo meu caminho com precisão. A cada vez que aparecia em um lugar inesperado, podia ver as reações ao meu redor. A cabeça do meu irmão se virava no meio de uma conversa, a mão da minha cunhada apertava a taça de champanhe e meu pai escaneava a multidão como se estivesse à procura de saídas que nunca havia notado antes. Então, Victoria Ashford me avistou. Eu a tinha visto mais cedo, circulando entre os convidados de prestígio com a confiança de alguém que realmente pertencia a ambientes assim. Sócia de um fundo de investimento, membro de conselhos de 3 empresas da Fortune 500, sua opinião pesava muito além daquele evento. Ela se aproximou perto da estação de bebidas, inclinando a cabeça de um jeito que os investidores costumam fazer ao resolver um quebra-cabeça. "Com licença", disse ela, "nos conhecemos antes?" Mantive uma expressão neutra ao responder: "Não acho que sim." "Você parece familiar", ela disse, estudando meu rosto com a intensidade de quem ganha a vida lendo pessoas. "Boston, talvez?" Teve uma conferência de investimentos na primavera passada. O olhar do meu irmão se ergueu do outro lado da sala. Ele não podia ouvir nossa conversa, mas a linguagem corporal não mentia. Eu estava mantendo meu lugar, encontrando os olhos de Vitória, sem me submeter, uma atitude errada para alguém em um uniforme de serviço. "Nunca estive em Boston", eu disse. Os olhos de Vitória se estreitaram, não com desconfiança, mas com curiosidade. Teve um painel principal sobre mercados emergentes. O palestrante tinha ela gesticulou vagamente em direção ao meu rosto, mesma estrutura óssea, mesma maneira de se portar. "Características comuns", respondi. Mas não parecia convencida. "Qual é o seu nome?" Antes que eu pudesse responder, meu irmão chegou, interrompendo o momento. De volta ao trabalho, meu irmão se dirigiu a mim, segurando meu cotovelo com uma força desnecessária. Seus dedos se cravaram na carne macia acima do osso, e eu sabia que, no dia seguinte, encontraria 4 marcas roxas perfeitamente espaçadas. Eu estava apenas perguntando a Vitória sobre um assunto familiar, mas ele interrompeu, seu sorriso não alcançando os olhos. "Desculpe pela interrupção", ele me guiou para longe sem esperar uma resposta, e o aperto em meu braço não aliviou até que chegássemos a um canto mais tranquilo, longe do fluxo principal de convidados. "O que foi aquilo?", ele perguntou, sua voz baixa e urgente. Eu podia sentir a tensão em seu corpo. Ela achou que eu parecia familiar e eu hesitei, e nada. Ela estava enganada. Ele examinou meu rosto, a preocupação se intensificando em desconfiança. Sua respiração estava rápida e superficial, algo que eu nunca tinha visto nele antes. "O que ela disse exatamente?" Ele insistiu, quase em um sussurro.
Ela perguntou se já nos conhecíamos. Eu disse que não. Antes disso, sobre Boston. Ele pareceu perceber que ela mencionara uma conferência. Eu confirmei, disse a ela que nunca estive lá. Ele perguntou se eu já tinha ido e eu mantive meu olhar firme, sem responder. O silêncio entre nós era carregado de tensão e eu percebi que ele queria pressionar, exigir respostas. Mas fazer a pergunta diretamente significava admitir que não sabia tudo sobre mim, que havia partes da minha vida que ele nunca se importou em conhecer. Fique longe dos convidados, ele disse finalmente, sua voz grave. Não converse com ninguém a não ser que seja necessário. Ele soltou meu braço e se afastou, os ombros tensos com uma ansiedade que tentava esconder. Eu permaneci ali por um momento, processando o que acabara de acontecer. O pânico em sua voz, a força física, algo havia mudado. Não era mais apenas embaraço, havia medo. Mas medo do quê? Do fato de que eu poderia conhecer pessoas ali? Que eu poderia ter uma vida que eles não haviam aprovado? Que a narrativa cuidadosamente construída por eles poderia ter buracos que não haviam previsto? Eu esfreguei meu cotovelo, onde seus dedos haviam pressionado, e a pele estava sensível, quente. Um lembrete de que o medo torna as pessoas perigosas. O controle, quando ameaçado, não se dissolve silenciosamente. Depois disso, suas histórias começaram a escorregar. Ouvi fragmentos enquanto caminhava pela sala. Meu pai contava a um convidado que a empresa havia sido salva por um incrível instinto de negócios e um pouco de sorte. 5 minutos depois, contava a outro que foi graças a parcerias estratégicas e planejamento cuidadoso. A linha do tempo da recuperação deles mudava dependendo de quem estava ouvindo. O papel do investidor anônimo era mencionado às vezes, outras vezes completamente omitido. Meu irmão contava a um convidado que sempre tiveram fundamentos fortes, enquanto contava a outro que haviam reerguido tudo do zero. A mesma história, mas com ênfases diferentes, ajustadas para o máximo impacto. Eles se corrigiam, mas tarde demais, muitas vezes. Meu pai começava uma frase e meu irmão a terminava de forma diferente. Minha cunhada ria de uma piada que minha mãe não havia pretendido fazer. A sincronia que mantinham por horas estava-se fragmentando sob pressão. O medo os tornava míopes. Tão focados em me controlar, esqueceram de como estavam soando, como se apresentavam. A tensão pairava no ar, como um manto invisível que envolvia a sala, e eu era o centro dessa tempestade silenciosa. Enquanto os olhares das pessoas se voltavam para mim, percebi que deixavam de observar o ambiente em si. Cada pausa na conversa se transformava em um questionamento, cada silêncio em um teste. Eu, porém, mantive a calma, resistindo à vontade de corrigir as suposições que surgiam ao meu redor. Essa contenção, paradoxalmente, parecia aumentar a pressão sobre mim. Quanto mais tranquilo eu me mostrava, mais inquietos eles se tornavam. Foi então que meu irmão agarrou meu braço, interrompendo uma conversa que eu tinha com outro membro da equipe. Sem oferecer desculpas ou explicações, ele me conduziu pelo corredor dos fundos, sua presença era uma afirmação física de controle. Preciso que você fique em um só lugar, disse ele, sua voz firme. Escolha um local e permaneça lá. Não se mova a menos que eu diga. A pergunta porquê escapou da minha boca, surpreendendo. Era como se eu nunca tivesse questionado uma instrução antes, como se minha obediência fosse tão confiável que ele não esperasse resistência. Porque estou te pedindo, respondeu, mas a resposta não parecia convincente. A mandíbula dele se contraiu e ele continuou. As pessoas estão fazendo perguntas, você está tornando tudo complicado. Eu preciso. Ele parou, respirou fundo. Por favor, faça isso por mim. O por favor soou como se lhe custasse algo. Assim, permaneci onde estava, sem recuar ou avançar, uma presença quase neutra. O estado de calma que mantive parecia aumentar a agitação dos que me observavam. Eles sussurravam em cantos, trocando olhares furtivos, como conspiradores que haviam perdido o fio da meada. O medo se alimentava da incerteza e eu me tornar uma pergunta sem resposta. Do outro lado da sala, Vitória me observava. Não havia mais curiosidade em seu olhar, mas uma concentração analítica, como se estivesse montando um quebra-cabeça complicado.
Ela era uma investidora, sabia ler padrões e identificar inconsistências, buscando a história escondida por trás da narrativa que se desenrolava. Em determinado momento, ela puxou o celular, digitou algo, esperou e leu o que aparecia na tela antes de olhar para mim novamente, sua expressão mudando para algo que eu não conseguia decifrar. Seria reconhecimento, confirmação ou apenas uma curiosidade mais profunda? Minha mãe se aproximou, encenando uma preocupação ensaiada, sua atuação mais evidente agora que eu sabia o que procurar. Você está bem? Perguntou, suficientemente alto para que os convidados próximos ouvissem. Precisa de algo? Água? Um intervalo? Ela então lançou um olhar pela sala, como se quisesse medir quem havia percebido sua bondade maternal, quem recordaria mais tarde que ela tentara ajudar. Até mesmo a gentileza tornou-se uma encenação e o cuidado materno parecia mais uma questão de gerenciamento de público. Estou bem, respondi. Você parece cansada. Não estou. Talvez você devesse. Estou bem, repeti, decidida. Ela buscou em meu rosto algo que comprovasse sua preocupação, talvez a antiga dinâmica onde eu interpretava sua ansiedade como genuína, em que eu diminuía, tornava-me mais silenciosa, mais conveniente. Quando não encontrou o que queria, pressionou os lábios e se afastou. Eles não sabiam que eu sabia, mas percebiam que eu não tinha mais medo, e essa ausência de temor os desestabilizava completamente. O medo é contagioso, assim como sua ausência. Quando a pessoa que tentam controlar para de demonstrar ansiedade, para de se encolher e parar de reagir, o poder se transforma e o jogo muda de maneira irreversível. A dinâmica familiar estava prestes a se inverter, mas ninguém parecia perceber isso de imediato. Aquele que sempre precisou do medo do outro agora se tornava o temeroso. Eu refleti sobre todas as vezes que tinha suportado silêncio, a conformidade e a disposição de absorver desconforto para que eles pudessem continuar confortáveis. Esse padrão moldou décadas de interações, servindo como base da paz familiar, um acordo tácito que mantinha tudo em harmonia. Porém, agora, esse equilíbrio estava se desfazendo e eles sentiam o chão tremer sob seus pés, sem entender motivo. Perto da entrada principal, o telefone do meu pai tocou. Ele atendeu e se afastou, falando em voz baixa. Quando desligou, seu rosto estava pálido. Ele procurou meu irmão e tiveram uma conversa que eu não consegui ouvir, mas a linguagem corporal dizia tudo, um alarme soando, uma recalibração, uma decisão. Algo havia acontecido, uma nova informação chegara e, em questão de minutos, os quatro se reuniram perto do bar, formando uma espécie de reunião familiar em meio ao evento de networking. Cabeças juntas, vozes baixas, mãos gesticulando em movimentos controlados e contidos. Eles estavam planejando algo. Quando o próximo anúncio ecoou pelo espaço, informando que o programa começaria em 30 minutos, a compostura deles havia desaparecido. Estavam muito próximos, formando um aglomerado tenso. A mandíbula do meu irmão estava tão rígida que eu podia ver o músculo se contorcendo. O sorriso da minha cunhada sumira, substituído por uma expressão vazia que refletia choque. Meu pai olhava para o relógio repetidamente, como se o tempo pudesse salvá-lo. As mãos da minha mãe tremiam levemente ao levantar a taça de champanhe. O medo deles finalmente tomara forma, um temor enraizado na incerteza do que viria a seguir, na percepção de que a pessoa que eles tentavam controlar havia descoberto algo que eles não sabiam. O equilíbrio de poder já havia mudado, eles apenas não entendiam quão profundo era esse desvio. De repente, um ar de bondade envolveu a cena e foi essa velocidade que os entregou. A voz do meu irmão se suavizou ao se dirigir a mim, cuidadosa e deliberadamente, como se a própria bondade fosse uma ferramenta da qual ele acabara de se lembrar. Minha cunhada sorriu com frequência demais, sua expressão congelada em uma aparência de calor que soava ensaiada. Meu pai acenava com a cabeça de forma excessiva, concordando com coisas que eu não havia dito. Minha mãe pairava por perto, fazendo perguntas que soavam como preocupação, mas que se sentiam como vigilância. Por fora, parecia reconciliação, por dentro, era um ensaio. Meu irmão me puxou para o lado, perto de uma coluna, posicionando-se de forma que a sala não pudesse ver claramente nossos rostos. As mãos dele tremiam levemente. Eu nunca o havia visto tão inquieto. Escute, ele disse, baixando a voz. As coisas podem ser mal interpretadas esta noite.
Nós só queremos o melhor para todos. Ele começou a falar sobre dinheiro de forma casual, uma pequena transferência, algo que ajudasse a me colocar de pé novamente, uma maneira de suavizar as coisas. Então, ele reformulou a questão como proteção da família, da imagem que tinham de mim. Tudo o que ele precisava era que eu ficasse fora do caminho. Durante uma noite enigmática, a atmosfera estava carregada de conspirações e segredos não ditos. A proposta que me foi apresentada era clara: um silêncio estratégico em troca de conforto, uma ausência que prometia paz. Perguntei quanto gostaria e ele hesitou antes de soltar um número que, se ele soubesse quem eu realmente era, teria soado ridiculamente baixo. $50.000. Menos do que eu ganharia em uma semana, menos do que já tinha investido anos atrás. Ele observava meu rosto com expectativa, buscando um sinal de gratidão ou alívio. Por um breve instante, silenciosamente, imaginei como seria receber o dinheiro e simplesmente desaparecer, permitindo que eles tivessem a noite que desejavam, fazendo com que tudo parasse de ser tão difícil. A ideia surgiu rapidamente, mas se dissipou quase tão rápido quanto veio. Apenas acenei uma vez, devagar, o suficiente para que ele acreditasse que tinha triunfado. O alívio tomou conta de sua postura, os ombros relaxaram e sua respiração se estabilizou. Ele me agradeceu como se eu tivesse feito um favor, como se aceitar aquele dinheiro para assumir fosse um gesto de bondade da minha parte. Foi então que percebi o restante da família circulando pelo ambiente. Minha cunhada falava suavemente com um grupo de mulheres perto do bar, sua voz carregada de intimidade e preocupação. Embora não pudesse ouvir suas palavras, reconhecia o tom confidencial, protetor, um tipo de voz que sugere vulnerabilidade sem nomeá-la. Meu pai, com um semblante grave, acenava para os convidados mais velhos, mencionando sensibilidade, estresse e mal-entendidos. Suas mãos faziam gestos contidos, como se buscassem transmitir uma mensagem de razoabilidade, pedindo paciência e compreensão, mas sem nunca explicar o porquê. Minha mãe flutuava entre eles, com uma expressão preocupada, reforçando a versão da história que estava sendo contada sem nunca expressá-la diretamente. Ela tocava os braços das pessoas, inclinava-se, criando momentos de conexão que pareciam pessoais, mesmo quando eram estratégicos. Não era mais uma reação espontânea, estava claro que era uma coordenação cuidadosa. Aquela não era uma improvisação, mas um plano meticulosamente executado em tempo real, desenhado para moldar a narrativa antes que a noite chegasse ao fim. Eles já haviam feito isso antes, talvez não naquela situação exata, mas os mecanismos eram familiares: controlar a história, gerenciar a percepção e proteger a imagem. Uma mulher passou por mim e murmurou: "Cuidado, eles estão preparando a versão deles." Não parou, nem olhou para trás, não precisava. O aviso era claro. Senti o peso do que estavam construindo ao meu redor, não exatamente uma prisão, mas algo mais sutil, uma estrutura de explicações que fariam sentido para aqueles que não prestaram atenção. Uma versão dos eventos que os posicionava como preocupados, protetores e razoáveis, enquanto me colocava como algo diferente, talvez em apuros, talvez lutando, precisando de ajuda que estavam generosamente oferecendo. Minha mãe se aproximou por último, com um semblante que eu reconhecia da infância, aquele que ela usava quando estava prestes a pedir algo que já sabia que eu daria. "Por favor", disse ela em voz baixa, "não torne as coisas mais difíceis do que precisam ser." Difíceis para quem? Eu me perguntei. Para todos, para a família. "Claro que você faz parte da família", ela respondeu, desviando o olhar antes que a frase terminasse. E foi naquele instante que tudo começou a se revelar. Era um momento tenso, e a certeza de que não haveria recuo estava estampada no ar. O silêncio não era um refúgio, mas sim uma evidência que eles poderiam usar mais tarde. Minha conformidade se tornaria prova de um acordo que nunca fiz, enquanto minha ausência confirmaria a narrativa que decidiriam contar. Portanto, eu mantive a calma, permaneci visível, exatamente onde estava. Quando o apresentador começou a se mover em direção ao palco, a atenção da minha família se fixou como um imã. Este era o momento que haviam pago, o que acreditavam ter garantido. Esperavam que eu desaparecesse, que recuasse para onde pessoas como eu supostamente pertenciam quando situações como essa surgissem. Mas eu não fui. Foi meu irmão quem percebeu primeiro. Seu sorriso vacilou, seus olhos se abriram, depois se estreitaram.
A mão da minha cunhada se apertou em torno do copo, os nós dos dedos brancos de tensão. Meu pai ficou rígido, como se tivesse sido petrificado, enquanto minha mãe desviava o olhar, como se a ausência pudesse ser criada pela recusa em enxergar. Eles haviam confundido meu silêncio com rendição, interpretando minha observação como aceitação. Acreditaram que alguém que ficou em silêncio por tanto tempo jamais encontraria sua voz, e se o fizesse, não faria diferença. Esqueceram-se, porém, de quem decide quando uma sala escuta. O palco já estava montado, eles apenas não sabiam para quem era destinado. Então, por um breve momento, tudo ficou em silêncio. Silêncio demais. As perguntas cessaram e os olhares tornaram-se mais suaves. Minha família começou a se mover pelo ambiente, como se tivessem decidido que eu não merecia mais ser acompanhada. Teria sido fácil confundir aquela calma com alívio, acreditar que a tensão finalmente havia passado. Mas não tinha. Um silêncio como aquele não é vazio, é carregado de significados. Eu estava perto do corredor de serviço quando uma mulher com quem havia falado mais cedo parou ao meu lado. Ela sorriu de forma apologética, como as pessoas costumam fazer quando não têm certeza se fizeram algo errado, mas suspeitam que talvez tenham. Espero que eu não tenha dito nada de errado, disse ela. Seu irmão fez algumas perguntas sobre nossa conversa. Eu só disse a ele que você parecia muito profissional, muito observadora. Ela tinha boas intenções, mas não percebia o que havia entregado. O que exatamente ele perguntou, perguntei. Ou apenas se nós conversamos sobre o que discutimos. Ele parecia preocupado com você, disse que a família estava receosa de que você pudesse se sentir sobrecarregada pelo evento. Ela tocou o meu braço levemente. É doce, na verdade, que eles estejam cuidando de você. Agradeci, assistindo-a a se afastar, levando consigo sua interpretação errada, como se tivesse-me dado um presente. A neutralidade, então, frequentemente escolhe a segurança sem saber quem paga por isso. Pessoas que não têm intenção de causar dano ainda podem fazê-lo ao se recusar a ver o que está acontecendo bem diante delas. Ao permanecerem neutras, ao não tomarem partido, escolhem, efetivamente, o lado que possui mais poder, aquele que não precisa de aliados porque já detém o controle. Aprofundei-me no corredor, precisando de um momento para pensar. Foi então que ouvi vozes através de uma porta entreaberta. Era meu pai, ao telefone mais uma vez. Não, ainda não vão dizer quem é o CEO, ele disse. Aparentemente, ela fará uma aparição esta noite, uma decisão de última hora. Uma pausa. Eu podia ouvir o sorriso na voz dele. Sim, finalmente vamos conhecê-la. Já estava na hora, para ser sincero. Enquanto a noite se desenrolava, o clima na sala estava carregado de tensão. Um aviso sutil sobre a direção que a figura da subsidiária tomaria pairava no ar e eu sabia que as coisas estavam prestes a mudar. Antes de qualquer anúncio, tomei um momento para observar. O diretor da empresa, meu pai, ainda acreditava que o verdadeiro CEO era alguém de fora, alguém que eles poderiam impressionar. Era uma ilusão que se tornava cada vez mais difícil de sustentar. Deve ser anunciado por volta das 9, ele disse, enquanto se posicionava próximo à frente, buscando uma oportunidade de networking. Menos de uma hora e a ansiedade começou a tomar conta de mim. Assim que ouvi o término da chamada, aproveitei a chance e me movi rapidamente de volta ao espaço principal, meu cérebro girando com as implicações do que estava prestes a acontecer. Eles planejavam se conectar comigo, apresentar-se como se fôssemos estranhos, como se eu fosse apenas mais um convidado entre a multidão. A ironia da situação poderia ter sido cômica se não fosse tão devastadora. Ao voltar para o salão, avistei Victoria Ashford. Ela observava minha família do outro lado da sala, não a mim, mas a eles. Sua expressão havia mudado desde a nossa última interação, agora havia mais cálculo do que curiosidade. Victoria era uma investidora astuta, capaz de ler o ambiente e identificar as inconsistências, descobrir a história oculta por trás das aparências. Eu podia ver na forma como ela analisava os movimentos apressados do meu irmão, a descontração forçada do meu pai e a postura estratégica da minha mãe que algo estava se formando em sua mente. Ela não se aproximou de mim, não havia necessidade. O que quer que estivesse arquitetando, ela preferia deixar que se desenvolvesse naturalmente.
A mudança na energia da sala foi palpável. Meu irmão puxou minha cunhada para um canto, suas vozes baixas, seus gestos contidos e precisos. Meu pai olhou para o relógio, eu fiz o mesmo e, em questão de segundos, minha mãe começou a se mover em direção ao palco, examinando tudo ao seu redor. Não havia mais relaxamento, eles estavam em modo de coordenação. Foi então que, às 8h25, um membro da equipe se aproximou de mim com uma prancheta. Desculpe incomodar, disse ele, com um tom nervoso, houve uma mudança no cronograma de serviço. Precisamos de ajuda na cozinha de preparação, deve levar cerca de 30 minutos. Olhei para ele, confusa. Quem fez esse pedido? Ele consultou sua prancheta de forma desnecessária, parecendo ainda mais desconfortável. Gestão de facilities, ele respondeu. A menção ao pedido fez com que eu percebesse que estavam tentando me afastar do salão, me fazendo perder minha própria introdução. Eu preciso ficar aqui, respondi firme. Mas o pedido veio de... Entendo, diga a eles que estou gerenciando uma situação no piso principal. Ele hesitou, claramente dividido entre instruções conflitantes, mas acabou assentindo e se afastou. 2 minutos depois, outro membro da equipe se aproximou, trazendo novas desculpas. Temos um problema técnico com o equipamento de AV na área de armazenamento. Precisamos de alguém que conheça a configuração. Recusei novamente. Era 8h35 quando as abordagens deixaram de ser sugestões educadas. Um gerente que eu não reconheci apareceu, seu tom era apologético, mas firme. Desculpe, mas recebemos uma reclamação. Um convidado mencionou que se sentiu desconfortável com a equipe de serviço permanecendo na área de recepção principal durante as horas de networking. Precisamos pedir que você trabalhe nas estações periféricas até depois do... A tensão aumentava e eu sabia que a noite ainda estava longe de terminar. Naquela noite tensa, o ambiente estava carregado de uma expectativa palpável. Eu me encontrava em um impasse com o gerente, cujo olhar se tornara mais sério, como se as palavras que trocássemos fossem uma batalha silenciosa. Ele não me pediu, mas, implicitamente, me desafiava. O clima era pesado, e eu podia sentir a presença da minha família ao redor, observando atentamente, como se esperassem que os protocolos e as políticas oficiais pudessem resolver o que a confrontação direta não conseguia. Foi então que uma voz ecoou atrás de mim, quebrando a tensão. Era o homem que havia se aproximado mais cedo, aquele que parecia valorizar a confiança acima de tudo. Ele exibia uma autoridade casual, capaz de ser ouvido sem precisar elevar a voz. O gerente, percebendo que a situação não estava a seu favor, endireitou-se e tentou justificar sua posição. Estamos apenas coordenando a logística do serviço, ele disse, mas o tom de seu discurso soava mais como uma defesa do que como uma explicação. Isso parece assédio a mim, respondeu o homem calmamente. Este funcionário permanece no andar principal. Se houver um problema com isso, traga-o até mim. O gerente hesitou, percebendo que contradizer alguém com tamanha influência não era uma opção viável. Entendido, ele finalmente murmurou, recuando enquanto o homem que interveio me olhava. Isso vai te custar caro, ele disse, com um toque de conhecimento nas palavras. Eles tentarão algo diferente. Sei que sua família está ficando desesperada. Pessoas desesperadas cometem erros, e eu estou contando com isso. Um quase sorriso se formou em seu rosto, desafiador e imprudente ao mesmo tempo. Descobriremos às 9, ele concluiu, assentindo uma vez antes de desaparecer na multidão, mantendo-se à distância, como um espectador invisível. Meu olhar se voltou novamente para a sala e às 8h40 a dinâmica começou a mudar. Meu irmão, em vez de tentar me mover, decidiu criar uma barreira em torno de mim, afastando-se junto com todos ao seu redor. Se não podiam controlar onde eu estava, controlariam onde os outros não estariam. As conversas se deslocaram em direção ao bar, enquanto grupos de networking se formavam perto das janelas. O centro do salão, onde eu permanecia, rapidamente se tornara notavelmente vazio e eu me vi isolada, excluída sem que houvesse uma confrontação direta. Nesse instante de solidão, uma dúvida começou a me assolar. Deveria eu me mover? Seria mais fácil se eu simplesmente aceitasse a situação?
O que parecia ser visibilidade estava se tornando um espetáculo. Mas então meus olhos encontraram Patrícia do outro lado da sala. Ela me encarou e fez algo inesperado. Começou a caminhar em minha direção de forma deliberada e pública. Estive pensando sobre nossa conversa anterior, disse ela, com uma voz clara o suficiente para que os convidados próximos pudessem ouvir. Sobre consultoria logística. Eu adoraria seu cartão, se você tiver um. Minha cunhada apareceu instantaneamente, tentando interromper, mas Patrícia, firme e gentil, não se deixou levar. Eu não acho que estou falando com ela, disse, sem perder a compostura. Você tem um cartão? Ela insistiu. Eu não tinha. Não estava preparada para isso, vestida como estava. Atualmente não estou aceitando clientes, respondi com cautela. Uma pena, Patrícia disse, com um brilho nos olhos. Você foi altamente recomendada por alguém que disse que você construiu a empresa deles do zero. Suas palavras pairaram no ar, pesadas e carregadas de significado. Patrícia sempre foi uma mulher de palavras precisas e deliberadas. Naquele momento, ela sabia exatamente o que estava dizendo e para quem estava se dirigindo. O rosto da minha cunhada empalideceu ao ouvir as palavras dela, mas Patrícia apenas sorriu, como se estivesse ciente do impacto que causava. Bem, se mudar de ideia, aqui está meu cartão, ela disse, entregando-me um pequeno pedaço de papel antes de se afastar. O espaço ao meu redor, que antes parecia vazio, agora se transformava em um verdadeiro palco. Às 20h45, avistei minha família se reunindo perto da entrada dos escritórios laterais. As cabeças estavam próximas, as vozes, urgentes, eles estavam ficando sem opções e, mais importante, sem tempo. A grande anúncio estava a apenas 15 minutos de distância. Verifiquei minha posição, central, visível, inegável. Então, decidi colocar em prática o plano que havia elaborado desde a manhã. Caminhei até o corredor de serviço pela última vez. O saco de roupa estava exatamente onde deixara, em um armário trancado do qual apenas eu tinha a chave. Troquei de roupa rapidamente, de forma metódica, como havia feito com tudo naquela noite. O uniforme de zelador foi dobrado com cuidado no saco, enquanto vestia um vestido simples, de corte impecável. Era um tom cinza carvão que exalava autoridade sem precisar gritar por ela. Não usei joias, exceto pequenos brincos, e prendi o cabelo da mesma forma que sempre fazia nas reuniões do conselho. Verifiquei meu reflexo uma última vez, ajustando-me até sentir que estava pronta. Quando saí do banheiro e voltei em direção ao salão, a transformação ocorreu no espaço entre o corredor e o piso principal. Em um passo, eu era invisível. No seguinte, tornava-me alguém a quem as pessoas naturalmente olhariam. Alguns convidados notaram a mudança e fizeram uma pausa para tentar me reconhecer. Eu tentei lembrar onde eles poderiam ter-me visto antes, mas a maioria das pessoas tende a ver apenas o que espera. E, naquele momento, ninguém esperava que a equipe de limpeza se transformasse. Minha família não percebeu nada, estavam muito ocupados lidando com suas próprias crises para prestar atenção a uma mulher em um vestido cinza se movendo pela multidão. Posicionei-me exatamente onde o homem havia indicado antes, nem escondida, nem no centro das atenções, apenas em uma linha de visão natural a partir do palco, onde a invisibilidade não seria mais fácil. Quem subisse naquele palco me veria imediatamente, e minha família não teria escolha a não ser-me observar sendo apresentada como quem sempre fui. Às 20h55, as luzes começaram a mudar sutilmente. Minha família tomou suas posições na frente, os rostos arregalados em expectativa, prontos para conhecer sua CEO, prontos para me conhecer. Eles ainda não sabiam que em 5 minutos isso mudaria. Movi-me pelo restante da noite como alguém que aprendeu o custo de presumir a boa vontade dos outros. Mantive a cabeça baixa, meus movimentos eram precisos e minhas palavras, mínimas. Cada interação era medida, cada olhar, catalogado. Não estava mais em busca de ajuda, estava à procura de brechas. Após o que havia ocorrido, a confiança parecia um fardo que eu não podia arcar. A ironia era afiada, quanto mais cuidadosamente me protegia, mais sozinha me sentia. As pessoas notam a distância da mesma forma que percebem a confiança, e ambas podem isolar você se não souber como usá-las.
Durante um daqueles momentos silenciosos, quando a sala parecia redefinir-se entre os instantes, alguém se aproximou de mim sem cerimônia. Ele não fazia parte da minha família, nem era um dos tomadores de decisão óbvios. Seu olhar? A atmosfera na sala estava carregada de tensão quando ele se aproximou. Era um homem que personificava uma autoridade silenciosa, aquela que vem da proximidade com o poder e não de um título qualquer. Com seus cabelos grisalhos nas têmporas e um terno que, embora bem cortado, não fazia alarde de suas conquistas, ele se movia entre os grupos com a facilidade de quem pertence a todos, mas não se sente realmente em casa em lugar algum. Ele não sorriu, nem fez questão de elevar a voz. Com um tom firme e direto, disse meu nome e aguardou até que eu encontrasse seu olhar. Você está sendo observado, afirmou, não como um aviso, mas como uma constatação. Logo em seguida, acrescentou, e não apenas por eles. O silêncio tomou conta de mim por um instante. Havia aprendido que a quietude pode ser uma forma poderosa de comunicação e utilizei-a com cautela. Ele interpretou meu silêncio como um sinal para prosseguir. Com uma franqueza que surpreendeu, explicou que algumas discrepâncias haviam sido notadas, que os padrões não estavam se alinhando e que pessoas que faziam do monitoramento sua profissão estavam começando a se atentar para isso. Deixou claro que não estava ali para me salvar, nem mesmo tinha certeza se me apreciava. O que lhe oferecia não era proteção, mas informação, uma porta entreaberta, nada mais. Há uma janela, disse ele, pequena, mas se você quiser, terá que atravessá-la por conta própria. Fez uma pausa, ponderando se deveria revelar mais. Não estou fazendo isso por você. Faço porque não gosto de manipulações desleixadas e esta noite está se tornando bagunçada. Naquele momento, percebi que ele era alguém que valorizava a competência, que respeitava as regras do jogo, mesmo que não tivesse apreço pelos jogadores. O desespero da minha família ofendia seu senso de como o poder deveria ser exercido. Não era o fato de que estavam tentando me controlar, mas sim a maneira desastrosa como estavam fazendo isso. As condições vieram a seguir, apresentadas com a mesma neutralidade calma. Se eu aceitasse o que ele oferecia, não poderia mais me esconder por trás da formalidade. Eu estaria visível, seria questionada. Se as coisas dessem errado, ele não interviria. Seu papel terminava no acesso, o restante seria comigo. Não era generosidade, mas uma transação e, como toda transação honesta, deixava claro os riscos desde o início. Do outro lado da sala, minha família sentiu a mudança antes mesmo de compreendê-la. Notei isso no jeito que meu irmão examinava o ambiente com mais frequência e na risada ligeiramente atrasada da minha cunhada. Eles não sabiam quem havia movido as peças do tabuleiro, apenas sentiam que algo estava fora de controle. O controle depende da exclusividade e essa exclusividade começava a escorregar entre seus dedos. Estavam acostumados a me definir em particular, moldando a narrativa sem testemunhas. Agora estavam reagindo a variáveis invisíveis. Ponderei minha escolha com cautela. Aceitar ajuda significava abrir mão de um controle que lutava para manter. Recusar significava retornar à solidão, ser manipulada sem alternativas. Não se tratava de orgulho ou medo, mas de probabilidade. Aprendi da maneira mais difícil que esperar pelas condições perfeitas significava esperar para sempre. Assim, acenei com a cabeça uma vez e disse sim, ciente de que aquele acordo não nos tornava aliados, mas apenas temporariamente alinhados. Não revelei minha história completa, não era necessário. Em vez disso, confirmei o suficiente para sinalizar que as apostas eram reais, que o que estava se desenrolando não era um mal-entendido ou uma. O ambiente estava carregado de tensão, um desacordo familiar alimentado por emoções intensas. Embora seu rosto não revelasse nada, havia algo em sua postura que denunciava um reconhecimento, talvez uma confirmação silenciosa. Ele me disse onde deveria estar e a que horas, nada mais. Não houve palavras de encorajamento ou conforto, apenas coordenadas. A partir daquele instante, cada passo que eu dava parecia ecoar no espaço. As pessoas notavam minha presença, as conversas diminuíam antes de retomar com uma neutralidade cautelosa. Eu podia sentir os olhares me seguindo, uma mistura de curiosidade e cálculo, enquanto a anonimidade que eu tanto valorizara se desvanecia, substituída por uma atenção frágil que poderia se tornar hostil num piscar de olhos.
O poder, percebi, não chega silenciosamente, ele se manifesta mudando o comportamento das pessoas ao nosso redor. Minha família também sentia isso. Não me confrontaram diretamente, pois tal ação chamaria a atenção que tanto temiam. Em vez disso, observavam, murmuravam e ajustavam suas próprias posturas, como se a simples proximidade pudesse reverter a mudança que havia acontecido. Eles estavam perdendo a capacidade de falar por mim sem contradições, e isso os aterrorizava. Quando se constrói uma autoridade sobre o silêncio, a possibilidade de outra voz se tornar audível é desestabilizadora. Num momento determinado, fui para onde me disseram, sentindo o peso de cada passo. O espaço que ocupava não era escondido ou dramático, era simplesmente inevitável. Pessoas passavam por ali constantemente, e esse era o ponto. Eu não estava sendo preparado para uma grande revelação, estava sendo colocado em um lugar onde o apagamento não seria mais fácil. O homem que havia me ajudado observava de longe, seu rosto inexpressivo, pronto para desaparecer assim que sua presença se tornasse inconveniente. Compreendi o custo daquela situação, não se tratava de um resgate, mas de uma exposição. Cada ação que eu tomasse dali em diante seria vista, interpretada e possivelmente mal interpretada. Eu havia trocado a invisibilidade por um olhar minucioso e não havia política de devolução. Além disso, não havia como voltar a ser gerido, a ser dobrado na narrativa de outra pessoa. À medida que a noite se aproximava de seu ponto crucial, o ambiente se encheu de expectativa. Senti isso no jeito que as pessoas se posicionavam, na maneira como as conversas se encurtavam. Minha família agora estava unida, sem mais disfarces, cientes de que algo estava prestes a acontecer, embora não soubessem exatamente o quê. Pela primeira vez, essa incerteza jogava a meu favor. Permiti-me ficar imóvel, permitindo que o momento se desenrolasse, consciente de que cada segundo se gravava na memória. Percebi que a ajuda nem sempre vem acompanhada de lealdade. Às vezes, ela traz consequências que exigem mais coragem do que a solidão jamais poderia proporcionar. Eu não era mais invisível, e essa visibilidade, frágil, perigosa e inegável, era tanto o poder que eu precisava quanto o risco que eu teria que carregar adiante. O ambiente se estabilizou em uma calma tensa e satisfeita, um tipo de serenidade que surge somente quando as pessoas acreditam que o perigo já passou. Eu me mantive onde me disseram para ficar, não escondido, mas também não convidado, ocupando um espaço estreito que minha família não conseguira apagar completamente. Ninguém prestava mais atenção em mim, e isso era exatamente o que tornava o momento eficaz. Eles acreditavam que o risco estava contido, que a pressão silenciosa. Os últimos ajustes, pequenas redireções que ocorreram na última hora, cumpriram seu papel com maestria. Eu havia sido devolvido ao fundo, minimizado, restaurado a uma versão que eles compreendiam. A confiança que tinham era o último erro que cometeriam. O anfitrião então subiu ao palco, com a postura descontraída de quem seguia um roteiro familiar. As luzes mudaram repentinamente, a conversa ficou mais suave e, aos poucos, foi-se esvaindo. Os copos foram abaixados e os corpos se inclinaram para frente. A sala conhecia essa sequência de cor. Minha família relaxou, quase como se estivesse em casa. Observei os ombros do meu irmão se soltarem enquanto minha cunhada endireitava a postura, sua expressão se acomodando em uma expectativa ensaiada. Meus pais assumiram as feições que reservavam para momentos que acreditavam serem seus. Pensavam que haviam atravessado a noite intactos e qualquer tensão que permanecia estava se dissolvendo em alívio. O anfitrião deu as boas-vindas aos convidados, agradeceu aos parceiros e falou sobre visão e crescimento com frases polidas e confortáveis. O aplauso chegou pontualmente, confiante, ensaiado e seguro. Minha família aplaudiu junto com todos os outros, sorrindo nos momentos certos, com os olhos fixos à frente. Para eles, o palco era um lugar ocupado por outras pessoas. O poder, em suas mentes, sempre entrava de outro lugar. Essa crença moldou tudo o que pensavam saber sobre mim. Então, o anfitrião fez uma pausa longa o suficiente para que a sala notasse. Ele ajustou o microfone, olhou para baixo brevemente e, em seguida, ergueu o olhar novamente. Agora, disse ele, sua voz ressoando sem esforço, por favor, recebam o nosso CEO. Sem nome, sem introdução, apenas o título entregue de forma clara. A pausa se estendeu por um instante e nada aconteceu.
O aplauso começou automaticamente, mas logo vacilou. Cabeças se voltaram para o palco, em direção às laterais, procurando as fontes de autoridade que costumavam emergir. Alguém do outro lado da sala se inclinou para frente, squinting, enquanto o outro já procurava na direção errada, à busca de uma figura que não estava ali. Minha família fez o mesmo, os olhos escaneando à frente, depois para os lados, e voltando novamente, confusão se espalhando pelos rostos que nunca aprenderam a lidar com isso com graça. A pausa se estendeu, fina e precisa, até se tornar impossível de ignorar. Esperei mais um momento, então avancei. Não rapidamente, nem de forma teatral, movi-me como sempre fazia quando sabia exatamente para onde estava indo. Meu pé cruzou a luz e o som que fez, suave e deliberado, cortou o silêncio com mais clareza do que qualquer barulho poderia. Uma onda se espalhou pela sala, o reconhecimento acendendo-se em explosões irregulares. Algumas sussurros surgiram e morreram, uma pessoa inalou audivelmente e parou. O anfitrião se virou para mim, registrou o que estava vendo e recuou sem comentar, deixando o microfone exatamente onde estava. Minha família congelou. O rosto do meu irmão se esvaziou primeiro, sua certeza desmoronando em algo pálido e frágil. O sorriso da minha cunhada se desconectou da expressão, pairando por um breve momento antes de desaparecer completamente. Meu pai olhou fixamente, como se tentasse reconciliar duas imagens que se recusavam a coexistir. Minha mãe não se moveu. Quando seus olhos encontraram os meus, não havia raiva nem desapontamento, apenas. O choque de perceber que o silêncio não havia protegido ninguém foi como um raio que iluminou a sala ao meu redor. As pessoas que antes haviam me ignorado agora fixavam os olhos em mim, com a atenção aguda reservada aos que realmente importam. Os corpos se ajustaram, as conversas morreram no meio da frase e uma forma de respeito se fez presente, não anunciada, mas rearranjando o espaço. Aqueles que me haviam descartado recalcularam suas atitudes, sem pedir desculpas, enquanto os que nunca haviam notado minha presença se perguntavam, de maneira breve e desconfortável, o que mais poderiam ter perdido. Cheguei ao microfone e a aguardei. Não sorri, não procurei os rostos na multidão e, de forma deliberada, ignorei completamente minha família. O silêncio se aprofundou, não mais constrangedor, mas atento, uma quietude que sabia que havia sido reivindicada. Obrigado por estarem aqui esta noite, comecei, consciente do peso das minhas palavras. Não tomarei muito do seu tempo. Falei sobre padrões, não sobre conquistas, sobre como a cultura se revela da maneira mais clara quando ninguém está olhando e como a maneira como as pessoas tratam aquelas que acreditam não ter influência revela a verdade muito antes de qualquer declaração de missão. Depois, pausei, permitindo que meu olhar percorresse a sala. Esta empresa foi construída com um único investimento feito há 5 anos, continuei. Uma contribuição anônima que chegou quando todos os outros haviam desistido. Já havia ouvido aquela história contada muitas vezes, os discursos de gratidão, as teorias sobre quem poderia ter acreditado na missão quando os bancos não o fizeram. Senti a atenção da minha família se aguçar, sua confusão se aprofundando em algo que se aproximava do medo. Esta noite, disse, vocês estão olhando para aquele investidor. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu dei tudo o que tinha porque acreditei que família significava algo que não precisava de um livro de registros. Pedi nada em troca, exceto anonimato. Observei, do fundo, enquanto as pessoas que salvei construíam sua confiança em meu sacrifício, sem nunca se perguntarem se a ajuda poderia estar mais perto do que imaginavam. Não os nomeei, não apontei. Eu simplesmente existir em um papel que eles me negaram e a contradição fez seu trabalho por conta própria. O poder deles sempre dependia do contexto e agora esse contexto havia mudado. Quando terminei, o aplauso veio lentamente, a princípio hesitante, mas logo se espalhou e se transformou em algo sólido, reconhecimento, não celebração. Acenei uma vez, afastei-me do microfone e deixei o palco, sem olhar para trás. Não precisava ver seus rostos, passei anos memorizando aquele tipo particular de silêncio. Atrás de mim, a sala se encheu de conversas baixas, recalibrações em andamento. À minha frente, a noite se abria em algo mais silencioso, algo não reclamado. Sentia-me mais leve do que esperava, não porque havia vencido, mas porque não precisava mais carregar o que nunca fora meu.
O poder não grita, ele se revela. O aplauso havia desaparecido quando saí do palco, deixando para trás um silêncio que parecia mais pesado do que qualquer barulho já havia sido. Ninguém correu em minha direção, nenhuma mão se estendeu, nenhuma voz chamou meu nome. As pessoas apenas observavam, cautelosas e medidas, como se qualquer movimento súbito pudesse perturbar a frágil recalibração que estava acontecendo em suas mentes. A família de Lucas havia desaparecido do seu campo de visão, não de forma dramática ou abrupta, mas sim de um jeito sutil, como as sombras que se dissipam ao entardecer. Era como se, ao perderem-se em meio àquelas conversas protocolares, tivessem esquecido qual papel deveriam desempenhar. Ele havia imaginado que sentir alívio, talvez até uma satisfação. Contudo, em vez disso, uma profunda quietude o envolveu, uma constatação de que conquistar visibilidade não preenchia automaticamente o vazio deixado para trás. Algumas pessoas se aproximaram, eventualmente. Cada interação era cortês, quase cirúrgica, com palavras escolhidas com precisão. Os elogios soavam mais como reconhecimentos do que verdadeiros louvores. Ninguém mencionou sua família, ninguém se atreveu a perguntar como ele se sentia. O assunto girava em torno da empresa, de direções e valores, como se ancorar uma conversa neutra pudesse protegê-los de adentrar em algo pessoal. Lucas compreendeu o instinto. Daquele momento em diante, cada relacionamento carregaria consigo uma consciência do desequilíbrio, um reconhecimento de que o poder havia mudado de mãos e poderia mudar novamente. O respeito chegou, mas acompanhado de uma distância palpável, e Lucas observou como a admiração rapidamente aprendeu a se resguardar. Foi então que Vitória Ashford o encontrou, antes mesmo de sua família. Com um olhar que misturava compreensão e um toque de diversão, ela se aproximou. Eu sabia que reconhecia você, disse em voz baixa. O palestrante principal, o fundo de investimento, era você o tempo todo. Lucas não negou. Não havia razão para isso. Por que uniforme? Ela perguntou, intrigada. Por que fingir ser um membro da equipe no evento da sua própria empresa? Não estava fingindo, respondeu ele. Estava observando. Há uma diferença. Vitória refletiu por um momento e então assentiu lentamente. Você queria ver como as pessoas se comportavam quando achavam que ninguém importante estava assistindo. Algo assim, ele confirmou. Ela então olhou para sua família, agrupada do outro lado da sala, visivelmente abalados. E sua família? Perguntou. Eles não sabem quem você é? Eles sabem exatamente quem sou, Lucas respondeu. Só não têm ideia do que construí ou do que lhes ofereci. O olhar de Vitória mudou, assumindo um tom que ele não conseguiu decifrar. Respeito, talvez? Ou uma percepção de que era preciso coragem para fazer o que ele fez? Isso foi corajoso, ela disse finalmente, não a revelação, mas todos os anos anteriores, construindo algo enquanto todos ao seu redor assumiam que você estava fracassando. Aquela era a coisa mais verdadeira que alguém dissera a ele naquela noite. Mais tarde, quando a multidão se dispersou e a formalidade da noite se dissolveu, sua família finalmente o encontrou. Eles se reuniram, mas conversavam separadamente, como se tivessem combinado uma estratégia, mas não conseguissem coordenar a execução. Ao primeiro a se aproximar foi seu irmão, com uma hesitação que Lucas nunca havia visto antes. Você poderia ter-nos dito, ele começou, a voz trêmula. Em algum momento, você acreditaria em mim? A pergunta caiu como uma pedra no silêncio. Lucas sabia a resposta. Se ele tivesse entrado em um jantar de família 5 anos atrás e anunciado que era um investidor anônimo, teriam rido. Isso não é justo, seu irmão disse finalmente. Nem foi justo me pedir para buscar guardanapos na frente dos seus parceiros de negócio. Ele estremeceu sem dizer mais nada. Ao lado dele, seu pai estava presente, sua confiança habitual substituída por uma fragilidade visível. O investimento, ele disse lentamente, era realmente você, tudo isso, cada dólar que eu tinha. O olhar no rosto de seu pai dizia mais do que palavras poderiam expressar e Lucas sabia que aquele momento mudaria tudo entre eles. A noite estava carregada de tensão e uma nuvem de desconfiança pairava sobre a sala. Ele, com o queixo tenso, lutava para processar a gratidão que havia expressado tão livremente ao longo dos anos.
As falas sobre anjos da guarda e o orgulho pela sobrevivência tinham sido construídas sobre uma fundação que eu havia proporcionado. O peso da verdade era devastador e eu observava cada fragmento se desmoronar em tempo real porque você não disse nada. Sua voz tremia, uma mistura de dor e confusão. Porque nos deixou acreditar que era um estranho? A resposta estava clara em nossos olhares, mas eu hesitei. Eu queria saber se isso mudaria alguma coisa. Saber que você foi salvo faria você tratar as pessoas de forma diferente. O silêncio que se seguiu foi pesado, como se estivéssemos ambos cientes da resposta que não precisava ser dita. Foi minha mãe quem tentou quebrar a tensão a seguir, sua voz suave, quase frágil. Eu gostaria que as coisas tivessem sido diferentes, disse ela, como se a exposição fosse o verdadeiro problema, não os anos de silêncio que tornaram tudo inevitável. Você sabia, eu afirmei, sem questionar, apenas constatando. O rosto dela empalideceu, a verdade estava exposta. Você suspeitava, pelo menos. Você me viu lutar durante 2 anos depois que lhe dei aquele dinheiro. Notou que eu estava emagrecendo, usando as mesmas roupas, desaparecendo de eventos que não podia mais custear e você disse nada. Eu não tinha certeza, ela sussurrou, mas a dúvida era clara em seu olhar. O fato de não conseguir encontrar meus olhos dizia tudo. Minha cunhada se mantinha à distância, como uma sombra ao lado do meu irmão, sua confiança anterior se desvanecendo. Quando nossos olhares se cruzaram, ela desviou imediatamente, evitando qualquer confronto naquela noite. Logo depois, alguém me puxou para o lado, com um tom condescendente e uma simpatia que não me convenceu. Sugeriram que eu tinha a oportunidade de encerrar a situação de forma elegante, demonstrando generosidade e vitória. O perdão, insinuaram, me levaria ainda mais, enquanto as consequências poderiam me marcar como rígido. A expectativa era sutil, mas inegável, a responsabilidade pela resolução cabia a mim. Obrigado pelo conselho, respondi educadamente. Vou considerar. Mas, na verdade, eu não tinha intenção de fazer isso. O perdão não era algo que eu devia a ninguém, especialmente em um prazo que lhes fosse confortável. Sozinho pela primeira vez naquela noite, permiti-me encarar a pergunta que vinha evitando: quem eu seria agora que ninguém poderia me definir? Pensei em todos os anos de silêncio, como isso fora interpretado como consentimento, fraqueza, insignificância. Como as pessoas haviam se beneficiado da minha contenção, como se sentiam confortáveis dentro dela. Percebi que o perdão não poderia ser automático, precisava ser uma escolha honesta, não uma performance para tranquilizar outros de que estavam a salvo das consequências. A decisão surgiu silenciosamente. Eu não retaliaria, não usaria minha posição para punir ou humilhar, mas também não protegeria ninguém das consequências naturais de suas ações. Eu não reescreveria a narrativa para facilitar a vida deles. Compreendi que a misericórdia, como a entendia agora, não era apagar a dor ou fingir que ela não havia me moldado. Era me recusar a deixar que essa dor definisse a maneira como eu usava meu poder. Quando falei com minha família pela última vez naquela noite, mantive as palavras breves. Não revisitei o passado nem fiz uma lista de queixas. Não pedi desculpas e nem esperava que elas viessem. A manhã chegou sem aplausos, sem luzes brilhantes ou murmúrios ensaiados. Acordei no mesmo horário de sempre, mas algo no ar parecia diferente, embora essa diferença não se revelasse imediatamente. Não havia a urgência de preparar explicações, nem a necessidade de me preparar para reações alheias. Movi-me pela rotina matinal com calma, escolhendo minhas roupas sem me preocupar com o que poderiam significar para os outros. Depois de tantas palavras trocadas, depois que a sala ouviu tudo, a vida continuava em seu ritmo silencioso e ordinário. Essa continuidade era, de fato, o teste mais honesto de todos. No trabalho, percebi uma sutil recalibração no ar. As pessoas me cumprimentavam com as mesmas palavras de sempre, mas havia algo diferente no tempo da saudação. As pausas estavam mais respeitosas e as suposições menos frequentes. Ninguém mencionou a noite anterior, ninguém fez referência à minha família. Não havia elogios tentando se alinhar ao poder, nem deferências encenadas, apenas uma série de pequenos ajustes, aqueles que perduram muito mais do que aplausos.
Compreendi, então, que a autoridade não se prova pela intensidade da reação de uma sala em um único momento, mas se revela pelo modo como o comportamento se estabiliza depois disso. Mais tarde, conversei com alguém que não sabia de nada. Não conheciam a festa, a história, a tensão que antes moldava minha postura. Falaram comigo de maneira direta, fizeram perguntas sem rodeios, ofereceram opiniões sem calcular como elas seriam recebidas. No início, isso soou estranho, como caminhar sem armadura, mas logo se tornou certo. Era essa a interação que eu sempre quis, não reconhecimento, não vindicação, mas simplicidade ser vista sem ser medida. Eventualmente, minha família entrou em contato. As mensagens eram tímidas, desestruturadas. Não havia exigências, nem desculpas dramáticas, nem tentativas de retomar o centro da história, apenas fragmentos de comunicação que pairavam, incertos sobre seu lugar. A primeira mensagem veio da minha mãe, composta por 3 linhas que provavelmente lhe tomaram cerca de 1 hora para escrever. Ela disse que queria conversar, que havia estado pensando. Mas não disse mais nada. Naquele dia, enquanto a luz do sol filtrava-se pelas cortinas, eu me peguei refletindo sobre as mensagens que haviam chegado até mim. A primeira, de meu irmão, chegou mais tarde e era mais longa, envolta em um tom defensivo que quase soava como um pedido de desculpas, embora nunca se comprometesse de verdade. Ele falava sobre mal-entendidos, sobre a pressão que pesava sobre nós e insistia que a família deveria conseguir superar momentos difíceis. Mas nada do que ele disse tocava nas feridas que eu conhecia bem, os anos de desprezo, as risadas que ecoavam quando eu não estava presente, os guardanapos que ele me fazia buscar e a maneira como me excluía de conversas, como se eu fosse uma mancha que ele precisava esconder. Não respondi. Meu pai não fez contato algum e aquele silêncio dizia tudo. Ele estava preso entre o orgulho e a vergonha e eu suspeitava que a mistura dos dois o mantinha imóvel. O homem que havia chamado seu investidor anónimo de anjo da guarda agora sabia que Assange vivia em sua sombra, vestindo um uniforme que ele achava embaraçoso. Essa verdade o acompanharia, quer ele a reconhecesse ou não. Eu não sentia pressa em resolver nada. As explicações não me eram mais necessárias. Eles já não eram o centro das minhas decisões e o que restava entre nós havia-se deslocado para o fundo, onde pertencem os contextos que não geram mais conflitos. O dinheiro que eu havia dado a eles 5 anos atrás nunca seria reconhecido como eu um dia havia desejado. Teriam que lidar com a realidade de que sua sobrevivência se baseava no sacrifício de alguém que haviam desprezado. Essa verdade os acompanharia a cada jantar em família, a cada celebração e a cada momento de orgulho. Não era preciso que eu os lembrasse, a realidade cuidaria disso. Lembrei da mulher da conferência em Boston, aquela que quase me reconheceu na festa. Na manhã seguinte, ela havia enviado um e-mail através do site da minha empresa, revelando que agora entendia porque eu havia negado a semelhança. Ela queria que eu soubesse que admirava o que eu havia feito, não a revelação, esclareceu, mas os anos de construção silenciosa que tornaram tudo possível. Ela disse que a maioria das pessoas exigiria reconhecimento muito antes de realmente merecê-lo, mas eu tinha feito o oposto. Li seu e-mail 3 vezes. Era a primeira vez que recebia um reconhecimento que se sentia merecido, não uma obrigação. Naquela tarde, uma pequena decisão se apresentou a mim, uma tão sutil que teria passado despercebida antes. Escolhi onde me sentar em uma reunião sem olhar para as reações alheias. Apresentei-me sem qualificações e, quando um comentário não exigia minha resposta, deixei passar. Nada disso era dramático, nada parecia uma contenção, era simplesmente uma escolha feita sem medo das consequências. Compreendi, então, que essa era a verdadeira forma de poder, não o controle sobre os outros, mas a liberdade do reflexo. Pensei nos anos que passei em silêncio e como esse silêncio pode facilmente se tornar um papel atribuído por aqueles que se beneficiam dele. Não reescrevi aquele passado nem... Os anos que passei me ensinaram a observar, a esperar e a escutar além das palavras. Cheguei a um lugar onde já não confundia resistência com identidade. Essa revelação não trouxe arrependimento, mas clareza. O crescimento não exige que apaguemos quem fomos, ele apenas pede que soltemos a necessidade de justificar o que somos agora. Eu não me definia mais por títulos, feridas ou dinâmicas familiares. Esses rótulos tinham cumprido seu papel e agora eram apenas ecos do passado.
O que restava em mim era um ritmo novo, uma forma de escutar antes de falar, de deixar ambientes sem alarde, de escolher a distância sem amargura. Não precisava declarar que havia mudado, a prova disso estava na maneira como meus dias se desenrolavam, firmes e sem grandes eventos, exatamente como a verdadeira transformação acontece. O uniforme de zelador agora estava guardado no meu armário, limpo e dobrado. Não o joguei fora, ele havia revelado quem as pessoas eram quando achavam que estavam olhando para alguém sem importância. Essa informação tinha sido valiosa, custando-me nada para ser coletada e tudo para finalmente ser utilizada. Quando a noite caiu, caminhei para casa sem reviver conversas ou imaginar finais alternativos. A história que antes exigia minha atenção agora se soltava, desaparecendo em algo que não precisava mais de manutenção. Eu não saí porque venci, eu saí porque não precisava mais ficar. Algumas histórias terminam com fechamento, a minha terminou com distância. Ao chegar ao meu apartamento, encontrei um envelope deslizado sob a porta. Sem remetente, sem nome, apenas uma folha de papel dentro, com a letra da minha mãe. Dizia, eu sabia, não tudo, mas o suficiente. Sinto muito por nunca ter dito nada. Sinto muito por ter deixado acontecer. Não espero que você me perdoe, só precisava que você soubesse que eu sabia. Fiquei parado na porta por um longo tempo, segurando aquele pedaço de papel. Ela sabia, talvez não a extensão total, talvez não os números exatos, mas suspeitava. Assistiu à minha luta durante aqueles 2 anos após a transferência, viu-me recusar comida em jantares de família, usar as mesmas roupas mês após mês, desaparecer de encontros que não podia pagar e não disse nada. Dobrei o papel cuidadosamente e coloquei em uma gaveta. Não sabia o que faria com ele ainda. O perdão não era algo que eu poderia criar sob demanda e havia parado de fingir o contrário. Fiz o jantar, li um livro e fui para a cama em um horário razoável. Na manhã seguinte, acordei e vivi minha vida exatamente como planejei, sem reconciliações dramáticas, sem telefonemas emocionantes, apenas a acumulação constante de dias comuns, cada um deles uma prova de que construí algo que não dependia da aprovação de ninguém. Algumas dívidas não podem ser pagas com dinheiro, algumas desculpas chegam tarde demais para importar e alguns silêncios, aqueles que você escolhe, não os impostos a você, tornam-se a declaração mais alta que você jamais fará. Uma semana depois, recebi outra mensagem da minha mãe. Ela perguntou se eu consideraria tomar um café com ela, apenas nós duas, sem agenda, sem expectativas. Ela disse que, sentada em um silêncio reflexivo, olhei para a mensagem por um longo tempo. As palavras ecoavam em minha mente. Entendo se você não estiver pronto, eu esperarei. Era uma promessa carregada de paciência, uma oferta sincera que me deixava em um mar de pensamentos. Com um suspiro profundo, coloquei meu celular no bolso e decidi sair para uma caminhada. O ar da noite estava fresco, um alívio bem-vindo após o calor do dia. As ruas estavam tranquilas, quase desertas, como se o mundo ao meu redor estivesse esperando. Cada passo que eu dava parecia um eco de uma escolha pendente, uma decisão ainda a ser feita. Eu não sabia o que iria decidir. E, pela primeira vez na vida, essa incerteza não me assustava. Era libertador. Enquanto caminhava, deixei que os pensamentos fluíssem como o vento que soprava suavemente. O tempo, que antes parecia um inimigo, agora era meu aliado. Eu tinha a liberdade de moldar meu próprio destino, de escolher o caminho que quisesse seguir. A sensação era nova, quase mágica, e eu a absorvia a cada instante. Naquela noite, sob o céu estrelado, percebi que as possibilidades eram infinitas. E, por um momento, tudo parecia certo.